Povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E esse aqui é o sexto e último vídeo da série Escolhidos. Caso você tenha perdido algum vídeo dessa série, eu recomendo você a voltar lá, assistir, porque são 6 vídeos que vão te ajudar a descobrir e a viver desde hoje o chamado que Deus tem para sua vida. E nesse vídeo, para encerrar, eu vou te ajudar a você entender como você pode viver o seu chamado hoje. Deus tem um chamado para o seu futuro, mas Deus tem um chamado para sua vida que começa agora. Então vem comigo, vamos subir mais um degrau no reino de Deus. E bom, a primeira coisa que é muito importante que você entenda é que sim, Deus tem um chamado para você no seu futuro. Talvez uma carreira, talvez uma profissão, talvez você pregar o evangelho em outros países, ou enfim, talvez você seja uma pessoa que vai construir uma família com base nos princípios de Deus. Deus tem um chamado para o seu futuro. Mas existem pessoas que estão na sua vida agora, que no seu futuro não vão mais estar. As pessoas que Deus confiou na sua vida nesse momento, pode ser que daqui a um tempo elas saiam. Então Deus quer que você seja fiel com essas pessoas que Ele já colocou na sua vida. O seu amigo do colégio, um colega da faculdade, ou até mesmo alguém do seu trabalho. Essa pessoa precisa conhecer Jesus. E se ela está na sua vida, é porque Deus está confiando isso a você. Deus confiou essa missão de pregar o evangelho para você. Então a gente tem que acordar para a vida, a gente tem que olhar em volta e tem que ver as pessoas que Deus colocou no nosso caminho, para que a gente seja usado para transformar a vida delas hoje. E já para ir introduzindo essa ideia, eu vou trazer uma analogia para vocês que um pastor da minha igreja usou uma vez, eu achei ela genial, que é o seguinte: nós precisamos ser como uma vela. Porque pensa comigo, qual é a função da vela? É iluminar. A vela tá ali para trazer clareza, a vela tá ali para ajudar as pessoas a enxergarem de fato. Ela é colocada num ambiente para trazer luz. E bom, para que ela consiga iluminar esse ambiente, ela se gasta. Então você cumpriu o seu chamado hoje, pode ser que às vezes seja desgastante, pode ser que você canse, isso vai demandar esforço. Uma coisa é certa, para você ser um instrumento de Deus, você vai precisar investir o seu tempo, as suas energias e os seus recursos para que o propósito dele se cumpra. Então você vai estar precisando investir isso, você vai estar ali precisando melhorar constantemente, precisando investir constantemente, buscando de Deus constantemente, mas você tem que brilhar. E essas coisas têm que ser um conjunto, porque se você está se desgastando e não está brilhando, algo está errado. E da mesma forma, se você está brilhando, mas você não está precisando fazer nada, você está muito acomodado, assim, não está exigindo um esforço, pode ser que você não esteja brilhando tanto quanto você imagina. Mas entendam uma coisa, quem faz é Deus que age, é Deus que cura, é Deus que transforma, é Deus que salva. Mas Deus precisa da gente. Porque quando Jesus estava aqui na Terra, as pessoas levavam as outras pessoas até Jesus, para que Jesus curasse ou transformasse. Enfim, as pessoas eram levadas até Jesus. Cadê Jesus agora? Aqui dentro, aí dentro. Jesus agora mora dentro de nós. Então, se você quer que as pessoas cheguem até Jesus, você precisa ir até elas, porque Jesus está dentro de você. E existe uma coisa muito importante, que eu acredito que é assim, o que define você viver o seu chamado, que é a fidelidade. Você ser fiel a Deus. Existe uma parábola na Bíblia que é a parábola dos talentos. E eu vou até ler ela aqui pra vocês, eu vou ler uns trechinhos dela. Para tudo que você está fazendo, presta muita atenção nessa parábola, porque ela vai ajudar a gente a entender completamente como Deus trabalha, como é o chamado de Deus hoje, como é o chamado de Deus no futuro. Eu adoro essa parábola dos talentos, ela é uma parábola que se refere à fidelidade de nós em relação ao que Deus tem confiado pra gente. Então eu vou ler ela aqui e prestar muita atenção. Bom, Jesus estava tentando achar alguma maneira que ele conseguisse comparar o reino dos céus com alguma coisa. Então ele decidiu comparar como se fosse um homem muito rico, que ele tinha 3 servos e ele estava indo fazer uma longa viagem. Então a Bíblia conta que esse senhor chamou esses servos, distribuiu o dinheiro deles de maneira proporcional com a capacidade de cada um. Ao primeiro servo ele deu 5 talentos, ao segundo servo ele deu 2 talentos e ao terceiro servo ele deu 1 talento. E então ele partiu para essa longa viagem. E aí, beleza, terminou a viagem e ele voltou. E ele foi prestar contas desse dinheiro que ele tinha confiado aos servos dele. Então ele chamou esses 3 servos. E como que isso aconteceu? O primeiro servo, que ele tinha confiado 5 talentos, chegou para esse senhor e falou: olha, senhor, você confiou a mim 5 talentos. Eu investi e ganhei mais 5. Então ele foi fiel ao dinheiro que o senhor tinha confiado a ele e conseguiu dobrar essa quantidade. E então o senhor olhou para ele e disse: servo bom e fiel, porque você foi fiel nessa quantia pequena,
eu te confiarei grandes coisas para que você administre. Venha celebrar comigo. E assim foi, a mesma coisa com o segundo servo. O Senhor tinha confiado 2 talentos para ele. Ele investiu, ganhou mais 2. O Senhor também, servo bom e fiel, foste fiel nessa quantia pequena. Sobre coisas grandes te colocarei, venha celebrar comigo. Mas chegou no terceiro servo, que ele tinha confiado 1 talento. E esse servo disse: tive medo de perder o seu dinheiro, e por isso o escondi debaixo da terra. E então ele pegou esse talento que ele tinha escondido debaixo da terra e devolveu para o Senhor. Então ele não perdeu esse dinheiro, ele apenas não fez nada com ele, deixou lá e devolveu para o Senhor. E olha o que o Senhor dele respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que pelo menos não depositou o meu dinheiro? Dessa forma eu teria recebido juros. E em seguida ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem, mais será dado. Mais do que nada tem, até mesmo o que tem lhe será tomado. E sinceramente, gente, eu nunca tinha entendido o final dessa parábola, sabe? Nossa, como assim? Que Deus perverso, que Deus ruim, por que do que tem pouquinho ele ainda tira? Mas há umas semanas atrás eu consegui entender. Essa parábola se trata de fidelidade. O que ela representa? Esse Senhor representa Jesus, que ele realmente fez essa longa viagem. Essa longa viagem representa de quando ele foi arrebatado aos céus, depois que ele ressuscitou, e até o momento em que ele voltará do fim. Sabe, quando chegar o fim dos tempos, Jesus vai voltar e ele vai prestar contas. Já esses servos, eles representam nós, representa eu, representa você. E esses talentos, esse dinheiro, representa tudo aquilo que Deus de alguma forma confiou a nós. Talvez realmente seja um dom, talvez seja um recurso, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas, enfim, tudo aquilo que Deus confiou a nós. E, gente, existem 2 tipos de pessoa nessa parábola. O primeiro é o servo bom e fiel. Deus confiou a eles, na verdade, né? 5 e 2 talentos. Ah, por que para um ele deu mais? Por que para um ele deu menos? Porque Deus é sábio, gente. Deus confia a nós aquilo que nós temos capacidade de administrar. Como, por exemplo, eu vou usar o orgulho para explicar isso para vocês. Tem pessoas que sofrem mais com orgulho. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu já fui extremamente tratada, porque eu sempre fui muito orgulhosa. Então, Deus precisou trabalhar em mim aos poucos. Deus foi confiando coisas pequenas. Deus confiou uma pessoa pra mim. Depois, quando ele viu que eu fui fiel naquela pessoa, ele me deu mais uma pra poder evangelizar. E assim foi. Por quê? Como eu tinha esse defeito do orgulho no meu coração, se ele desse um monte de uma vez, isso seria ruim para mim. Por quê? Porque eu acabaria me orgulhando e isso desagradaria a Deus. Então Deus foi sábio de ir tratando aos poucos na minha vida e confiando aos poucos as coisas na minha vida, para que eu realmente, quando eu tivesse uma quantia maior, eu pudesse ser fiel, eu pudesse cuidar daquilo. Então é por isso, Deus dá alguns mais, alguns menos, mas é realmente por causa de nós, não por causa dele, sabe? Deus quer confiar mais a você, mas primeiro seja fiel no pouco que ele já te deu. Então, esses 2 servos, tanto que recebeu 5 quanto que recebeu 2, eles foram fiéis. Então, por exemplo, se Deus te deu um dom de fala, pra você falar é a coisa mais fácil, você adora falar, você adora ensinar, você ama. Deus deu um dom pra você, isso é um fato, é um dom. O que você fez com esse dom? Você usou ele para agradar a Deus? Você usou ele para que pessoas fossem salvas? Se Deus te deu um dom de ensinar, você tem ensinado? Enfim, qualquer coisa, qualquer dom, tudo que vocês imaginarem. Você tem usado esse dom, transformado esse dom, junto com os recursos que você já tem, para transformar a vida das pessoas, para levar Jesus para a vida das pessoas? Isso é você ser fiel. Se Deus colocou um amigo na sua vida, na sua escola, por exemplo, ou na sua faculdade, enfim, que você sabe que aquela pessoa não conhece Jesus e que Deus tem queimado no seu coração para que você fale de Jesus para ela. Se você não fala de Jesus nem para essa pessoa, como que você quer pregar o evangelho para todas as nações? Deus trabalha de maneira gradativa e essa gradação está ligada à nossa fidelidade. Quanto mais você é fiel nas coisas pequenas, mais Deus acrescenta. E assim vai, você viu? O primeiro servo tinha 5, ele ganhou mais 5 e Deus chamou ele para que ele administrasse coisas muito maiores. E assim é na nossa vida. Se você for fiel em tudo que Deus colocou na sua vida hoje, Deus vai colocando mais e mais na sua vida, até o dia em que Jesus voltar para prestar contas e vai te chamar de servo bom e fiel. Mas existe um outro tipo de pessoa nessa parábola, que é o terceiro servo, que ganhou 1 talento. Mas apesar disso, aquele servo teve medo. O medo é algo que nos impede totalmente de viver o nosso chamado hoje. E por conta desse medo, esse servo escondeu esse talento e não usou nada para que Deus fosse edificado. E então, quando o Senhor voltou da viagem, chamou esse servo de mau e preguiçoso. E esse servo foi condenado.
E o que isso significa, gente? Que às vezes Deus confia algo pra gente. Talvez você cante muito bem, você canta muito bem. E você sabe que pode usar isso pra levar a palavra de Deus, através da música, através de você cantando, enfim. E você esconde isso. Você, nossa senhora, morre de medo do que as pessoas vão pensar. Enfim, tem medo de alguma situação aí. E você decide guardar isso pra você. Você não tá sendo fiel. O que Deus tem confiado na sua vida? Qualquer coisa, para e pensa aí. Pausa o vídeo, sério. Ó, escuta o que eu vou falar, pausa o vídeo e pensa um pouquinho. Deus confiou algo pra você. Você tem sido fiel? O que Deus confiou pra você? Pausa e pensa aí. Beleza, agora que você pensou, o que é isso? Como você tem agido a respeito disso? Você tem investido pra ganhar ainda mais, pra que Deus confie ainda mais a você? Ou você tem escondido no fundo da terra por medo? Medo, gente. O que você tem medo, afinal? Tem medo do que as pessoas vão pensar? Tem medo delas te acharem ridículo? Entenda uma coisa, irmão. Jesus morreu. A maior humilhação do mundo foi a morte de cruz. Gente, foi terrível. A gente que lê assim, que escuta, a gente não tem noção da humilhação que foi. Jesus foi extremamente zombado, foi humilhado. Jesus sofreu pra caramba. Jesus morreu por você e você tem vergonha de uma pessoa do que ela vai pensar. Existe um versículo na Bíblia que ele diz: se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Você está preocupado com a sua vida aqui na Terra, que é desse tamanho, tá dando mais valor para isso do que para sua eternidade inteira. Você pode ser usado para ser um instrumento de dar a eternidade na vida de uma pessoa e você tá com medo. Não tenha medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Você é sim corajoso. E uma coisa muito importante, às vezes as pessoas pensam que você ser corajoso é você não ter medo. Mas, gente, não tem como você ser corajoso se você não tiver nenhum medo. Porque se você tem que fazer uma coisa porque não tem medo dela, tá bom, você tá fazendo algo normal. Mas se você faz algo, mesmo tendo medo, isso é que é a coragem. É isso que Deus valoriza. É isso que Deus quer que você tenha. Não deixe que o seu medo atrapalhe você de ser fiel com o que Deus colocou nas suas mãos. Então, com base nessa parábola, com base nessa história que Jesus contou, quais esses dois tipos de pessoa você tem sido? Não se preocupe. Se você tem sido fiel, continue sendo fiel, porque Deus, ele vai acrescentando cada vez mais, cada vez mais. Toda vez que você se mostra fiel nisso, ele dá isso, depois ele dá isso, depois ele dá isso. E assim vai, você vai ganhar esse mundo pra Jesus. Mas se você tem sido esse segundo tipo de pessoa, decida hoje mudar. Decida hoje ser fiel com o que Deus tem colocado na sua vida. Hoje, se você não é fiel com o pouco que você tem hoje, você jamais vai conseguir administrar uma quantia maior. Porque Deus trabalha, Deus precisa trabalhar o nosso caráter. Não se limite a um conceito teórico, vou ser fiel. Você tem que agir. Porque você crê, você sabe um monte de coisa. Nossa, eu sei a Bíblia inteira. Tá bom, se você não pratica, não serve pra nada. Dê a cara pra bater. Sabe de quem Deus gosta? Deus gosta de quem dá cara pra bater, entendeu? Sabe aquela pessoa louca, assim, que ela não tá nem aí, ela tá andando na rua, e ela vê alguém e ela pensa, será que essa pessoa conhece Jesus? E vai lá falar de Jesus. Ou ela vê aquela pessoa na escola dela, vê aquela pessoa que tá sozinha lá, ela vê que a pessoa tá mal, ela fala, quer saber, eu vou lá falar com aquela pessoa, essa pessoa que vai, essa pessoa que dá passos de fé. A gente tem que dar passos de fé, porque se você quer chegar lá, você não voa, meu irmão, você tem que ir andando. Então dê passos de fé, o negócio é gradativo. Vai andando, vai com medo mesmo, supera o medo, supera o medo, supera o medo. Eu tenho um exemplo meu pra dar pra vocês. Deus sempre falou muito comigo dessa parte de cura, pra que eu orasse pelas pessoas, sabe? Tipo, alguém, tô com dor de cabeça. Eu, posso orar por você? E eu não conseguia ser fiel, porque eu tinha muito medo. O medo era algo que me atrapalhava demais. Até o dia que eu decidi que eu ia com medo mesmo. E a partir desse momento, cada vez foi ficando mais fácil. Hoje, gente, qualquer pessoa, ela chega pra mim, nossa, meu pé tá doendo. É natural. Você quer que eu ore por você? Se tornou fácil. E Deus tem colocado coisas cada vez maiores pra que eu seja usada. Porque eu venci o medo. Vença o medo. Encontre algo que você ama fazer. Eu acho que eu já falei isso aí também. Mas, por exemplo, eu amo muito falar, ensinar. Eu tô aqui nesse canal ensinando você. Deus me disse pra eu criar esse canal. E na hora eu fiquei tipo, como assim, Deus? Que eu criei um canal no YouTube? Mas aí, gente, eu decidi criar, eu criei, tá sendo bênção. Cada vídeo tem sido mais fácil pra mim falar, tem sido mais fácil pra mim ensinar. E eu sei que eu tô conseguindo aprender a ser fiel. E Deus tem agido, Deus tem transformado pessoas através da minha vida e eu tô cumprindo o meu chamado. No começo, quando eu descobri meu chamado, que Deus disse que era cura e tudo mais, eu pensava que era medicina. Cura, medicina, acabou. Então, tipo assim, eu me dedicava muito estudando. Muito. Eu só estudava. Até o momento que eu entendi
que as pessoas que estavam na minha vida agora, quando eu fosse médica, não estariam mais. E que Deus queria que eu fosse instrumento de cura com as pessoas que estão na minha vida hoje. Então encontre um equilíbrio. É uma balança que tem que ser equilibrada. A construção do seu chamado futuro e a vivência do seu chamado presente. Mas uma coisa completa a outra. Misericórdia. E bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Aprenda a ser fiel, dê passos de fé, seja vela e Deus vai confiar cada vez mais e mais na sua vida, gente. E é com muita alegria que eu anuncio que vai ter um bônus dessa série lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, é Trento Júlia. E durante uma semana, começando amanhã, de segunda até segunda, todos os dias eu vou postar dicas práticas de como você encontrar e viver o seu chamado. Por uma semana no meu Instagram, corre lá que vai abençoar ainda mais a sua vida. Então, gente, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.